De Jorge Luiz Borges, o Aleph. Na candente manhã de fevereiro, em que Beatriz Viterbo morreu, depois de uma imperiosa agonia que não cedeu um só instante, nem ao sentimentalismo, nem ao medo, observei que os painéis de ferro da Praça Constitution tinham renovado não sei que anúncio de cigarros. O fato me desgostou, pois compreendi que o incessante e vasto universo já se afastava dela, e que essa mudança era a primeira de uma série infinita. Mudará o universo, mas eu não. Pensei com melancólica vaidade. Sei que alguma vez minha vã devoção a exasperara. Morta, eu podia consagrar-me à sua memória, sem esperança, mas também sem humilhação. Considerei que em 30 de abril era seu aniversário, visitar nesse dia a casa da rua Garay para saudar seu pai e Carlos Argentino Daneri, seu primo irmão, era um ato cortês, irrepreensível, talvez iniludível. De novo aguardaria no crepúsculo da abarrotada salinha, de novo estudaria as circunstâncias de seus muitos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil, em cores. Beatriz com máscara, no carnaval de 1921. A primeira comunhão de Beatriz. Beatriz no dia de seu casamento com Roberto Alessandra. Beatriz pouco depois do divórcio, no almoço do Clube Hípico. Beatriz em Quilmes, com Délia San Marco Porcel e Carlos Argentino. Beatriz com o pequenês dado por Vilegas Aedo. Beatriz de frente em 3/4 de perfil, sorrindo, com a mão no queixo. Não estaria obrigado, como outras vezes, a justificar minha presença com módicas oferendas de livros? Livros cujas páginas finalmente aprendi a cortar para não comprovar, meses depois, que estavam intactos? Beatriz Viterbo morreu em 1929. A partir dessa data, não deixei passar um 30 de abril sem voltar à sua casa. Eu costumava chegar às 7h15 e ficar uns 25 minutos. A cada ano, aparecia um pouco mais tarde e ficava um pouco mais. Em 1933, uma chuva torrencial me favoreceu. Tiveram de me convidar para jantar. Não desperdicei, como é natural, esse bom precedente. Em 1934, apareci, já dadas as 8, com alfajor santafesino. Com toda a naturalidade fiquei para jantar. Assim, em aniversários melancólicos, inutilmente eróticos, recebia as graduais confidências de Carlos Argentino Daneri. Beatriz era alta, frágil, ligeiramente inclinada. Havia em seu andar, se for tolerável o oxímoro, uma como que graciosa lentidão, um princípio de êxtase. Carlos Argentino é rosado, robusto, encanecido, de traços finos. Exerce não sei que cargo subalterno numa biblioteca ilegível dos subúrbios do sul. É autoritário, mas também ineficiente. Aproveitava até bem pouco tempo as noites e as festas para não sair de casa. As 2 gerações de distância, o esse italiano e a abundante gesticulação italiana sobrevivem nele. Sua atividade mental é contínua, apaixonada, versátil e completamente insignificante. Excede em imprestáveis analogias e em ociosos escrúpulos. Tem, como Beatriz, grandes e afiladas mãos formosas. Durante alguns meses sofreu a obsessão de Paul Fort, menos por suas baladas que pela ideia de uma glória irrepreensível. É o príncipe dos poetas da França, repetia com fatuidade. Em vão te revoltarás contra ele, não o atingirá nunca a mais envenenada de tuas setas. No dia 30 de abril de 1941, permiti-me juntar ao bolo de Santa Fé
uma garrafa de conhaque nacional. Carlos Argentino provou, julgou interessante e empreendeu, depois de alguns tragos, uma defesa do homem moderno. Eu o evoco, diz com animação um tanto inexplicável, em seu gabinete de estudo, como se disséssemos na torre Albarrán de uma cidade provido de telefones, de telégrafos, de fonógrafos, de aparelhos de radiotelefonia, de cinematógrafos, de lanternas mágicas, de glossários, de horários, de prontuários, de boletins. Observou que, para um homem assim dotado, o ato de viajar era inútil. Nosso século XX tinha transformado a fábula de Maomé e da montanha. As montanhas agora convergiam para o moderno Maomé. Tão ineptas me pareceram essas ideias, tão pomposa e tão extensa sua exposição, que logo as relacionei com a literatura. Disse-lhe que não as escrevia. Como era de prever, respondeu que já o fizera. Esses conceitos e outros, não menos originais, figuravam no canto Algurai, canto protogal ou simplesmente canto prólogo de um poema em que trabalhava havia muitos anos, sem réclame, sem tumulto ensurdecedor, sempre apoiado nesses dois báculos que se chamam trabalho e solidão. Primeiro abria as comportas à imaginação, depois fazia uso da lima. O poeta se intitulava A Terra. Tratava-se de uma descrição do planeta em que não faltavam, por certo, a pitoresca digressão e a galharda apóstrofe. Roguei-lhe que me lesse uma passagem, mesmo que fosse breve. Abriu uma gaveta da escrivaninha, tirou um maço volumoso de folhas de bloco impressas com o timbre da biblioteca Juan Crisóstomo Lafinur e leu com sonora satisfação. Vi, como o grego, a cidade dos homens, os trabalhos, os dias de vária luz, a fome. Não corrijo os fatos, não falseio os nomes, mas Le Voyage que narro é autor de Machambre. Estrofe sob qualquer ângulo, interessante, opinou. Primeiro verso granjeia o aplauso do catedrático, do acadêmico, do helenista, quando não dos falsos eruditos, setor considerável da opinião. O segundo passa de Homero para Hesíodo, toda uma implícita homenagem, na fachada do flamante edifício, ao pai da poesia didática. Não sem remoçar um procedimento cujo ancestral está na escrita, a enumeração, congere ou conglobação. O terceiro, barroquismo, decadentismo, culto depurado e fanático da forma, consta de 2 hemistíquios gêmeos. O quarto, francamente bilíngue, assegure-me o apoio incondicional de todo espírito sensível aos desenfadados impulsos da facécia. Nada direi da rima rara nem da ilustração que me permite, sem pedantismo, acumular em 4 versos 3 alusões eruditas que abarcam 30 séculos de densa literatura, a primeira à Odisseia, a segunda aos trabalhos de Dias, a terceira a bagatela imortal que nos proporcionaram os ócios da pena do Saboiano. Compreendo uma vez mais que a arte moderna exige o bálsamo do riso, o scherzo. Decididamente tem a palavra Goldoni. Leu-me muitas outras estrofes que também obtiveram sua aprovação e seu comentário profuso. Nada de memorável havia nelas, nem sequer as julguei muito piores que a anterior. Em sua redação haviam colaborado a aplicação, a resignação e o acaso. As virtudes que Daneri lhes atribuía eram posteriores. Compreendi que o trabalho do poeta não estava na poesia, estava na invenção de razões para que a poesia fosse admirável. Naturalmente, esse ulterior trabalho modificava a obra para ele, mas não para os outros. A dicção oral de Daneri era extravagante. Sua inépcia métrica, salvo contadas vezes, impediu-o de transmitir essa extravagância ao poema. Uma única vez em minha vida tive ocasião de examinar os 15.000 dodecassílabos do Poliobion, essa epopeia topográfica na qual
Michael Drayton registrou a fauna, a flora, a hidrografia, a orografia, a história militar e monástica da Inglaterra. Estou certo de que esse produto considerável, mas limitado, é menos tedioso que o vasto projeto congênere de Carlos Argentino. Este se propunha verificar toda a redondez do planeta. Em 1941 já tinha dado conta de alguns hectares do estado de Queensland, mais de 1 quilômetro do curso do Obi, um gasômetro ao norte de Vera Cruz, as principais casas de comércio da paróquia de Concepción, a chácara de Mariana, Cambaceres de Alvear, na rua 11 de Setembro, em Belgrano, e um estabelecimento de banhos turcos não longe do renomado aquário de Brighton. Leu-me certas laboriosas passagens da zona australiana de seu poema. Esses longos e disformes alexandrinos careciam da relativa agitação do prefácio. Copio uma estrofe. Saibam, a mão direita do poste rotineiro, vindo, claro está, do noroeste, se entendia uma carcaça, cor branca e celeste, que dá ao curral de ovelhas um aspecto de ossário. Duas audácias, gritou com exultação. Resgatadas, te ouço resmungar, para o sucesso. Admito, admito. Uma, o epíteto rotineiro, que certeiramente denuncia em passant o inevitável tédio inerente às fainas pastoris e agrícolas. Tédio que nem as geórgicas, nem nosso já laureado Dom II se atreveram jamais a denunciar assim, com descaramento. Outra, o enérgico prosaísmo, se entendia uma carcaça, que o melindroso quererá excomungar com horror, mas que apreciará mais que a própria vida o crítico de gosto viril. Todo verso, de resto, é de muito alto quilate. O segundo, Hemstíquio, trava animadíssima conversa com o leitor. Antecipa-se a sua viva curiosidade, coloca-lhe uma pergunta na boca e a satisfaz na hora. E que me dizes desse achado, branco e celeste? O pitoresco neologismo sugere o céu, que é fator importantíssimo da paisagem australiana. Nem essa evocação resultariam demasiado sombrias as tintas do esboço e o leitor se veria compelido a fechar o volume, ferida no mais íntimo a aluna de incurável e negra melancolia. Por volta da meia-noite me despedi. 2 domingos depois, Daneri me telefonou, penso que pela primeira vez na vida. Propôs que nos reuníssemos às 4 para tomar leite juntos no contíguo salão-bar que o progressismo de Zunino e de Zungre, os proprietários de minha casa, estarás lembrado, inaugura na esquina, confeitaria que gostarás de conhecer. Aceitei com mais resignação do que entusiasmo. Foi-nos difícil encontrar mesa. O salão-bar, inexoravelmente moderno, era apenas um pouco menos infame que minhas previsões. Nas mesas vizinhas, o excitado público mencionava as somas investidas sem regatear por Zunino e por Zungre. Carlos Argentino fingiu assombrar-se com não sei que primores da instalação da luz, que sem dúvida já conhecia, e me disse com certa severidade: mesmo que não queiras, tens de reconhecer que esse local não deve nada às mais chiques de flores. Releu-me depois 4 ou 5 páginas do poema. Corrigiras de acordo com um depravado princípio de ostentação verbal. Onde antes escreveu azulado, agora abundava em azulino, azuleco e até mesmo azulilho. A palavra leitoso não era bastante feia para ele. Na impetuosa descrição de um lavadouro de lã, preferia lactário, lacticinoso, lactescente, leital. Insultou com amargura os críticos. Depois, mais benigno, equiparou-os a essas pessoas que não dispõem de metais preciosos, nem tampouco de prensas a vapor, laminadores e ácidos sulfúricos para a cunhagem de tesouros, mas que podem indicar aos outros o lugar de um tesouro. Imediatamente censurou a prolongomania, da qual já se fez mofa no
donairoso prefácio do Quixote, o príncipe dos engenhos, admitiu, porém, que no frontíspice da nova obra convia o prólogo vistoso, o respaldo firmado pelo plumífero de forte prestígio. Acrescentou que pensava publicar os cantos iniciais de seu poema. Compreendi então o singular convite telefônico. O homem ia pedir-me que prefaciasse o seu pedante aranzel. Meu temor resultou infundado. Carlos Argentino observou com admiração rancorosa que não acreditava errar o epíteto ao qualificar de sólido o prestígio obtido em todos os círculos por Álvaro Melian Lafnur, homem de letras que, se eu me empenhasse, prefaciaria com prazer o poema. Para evitar o mais imperdoável dos fracassos, eu tinha de me fazer porta-voz de dois méritos incontestáveis, a perfeição formal e o rigor científico. Porque esse extenso jardim de tropos, de figuras, de elegâncias, não tolera um único detalhe que não confirme a severa verdade. Acrescentou que Beatriz sempre se havia divertido com Álvaro. Assenti, profusamente, assenti. Esclareci, para maior verossimilhança, que não falaria com Álvaro na segunda-feira, mas na quinta, no pequeno jantar que costuma coroar toda a reunião do clube de escritores. Não existem tais jantares, mas é irrefutável que as reuniões têm lugar às quintas-feiras, fato que Carlos Argentino Daneri podia comprovar nos jornais e que dotava a frase de certa realidade. Disse entre divinatório e sagaz que antes de abordar o tema do prólogo, descreveria o curioso plano da obra. Despedimo-nos. Ao dobrar a rua Bernard de Irigoyen, encarei com toda a imparcialidade os futuros que me restavam a falar com Álvaro e dizer-lhe que aquele primo irmão de Beatriz, esse eufemismo explicativo, me permitiria mencioná-la. Elaborar um poema que parecia estender até o infinito as possibilidades da cacofonia e do caos. B. Não falar com Álvaro. Previ com lucidez que minha desídia optaria por B. A partir de sexta-feira, à primeira hora, começou a inquietar-me o telefone. Indignava-me que esse instrumento, que algum dia reproduziu a irrecuperável voz de Beatriz, pudesse rebaixar-se a receptáculo das inúteis e talvez coléricas queixas desse equivocado Carlos Argentino Daneri. Felizmente nada ocorreu, salvo o rancor inevitável que me inspirou aquele homem que me havia imposto uma delicada missão e depois me esquecia. O telefone perdeu seus terrores, mas fins de outubro, Carlos Argentino falou comigo. Estava agitadíssimo, não identifiquei sua voz no começo. Com tristeza e com raiva, balbuciou que esses já ilimitados Zunido e Zungre, a pretexto de ampliar a desmedida confeitaria, iam demolir sua casa. A casa de meus pais, minha casa, a velha casa enraizada da rua Garay, repetiu, talvez esquecendo seu pesar da melodia da voz. Não me foi muito difícil compartilhar de sua aflição. Já completo os 40 anos, qualquer mudança é um símbolo detestável da passagem do tempo. Além disso, tratava-se de uma casa que, para mim, aludia infinitamente a Beatriz. Quis esclarecer esse delicadíssimo aspecto. Meu interlocutor não me ouviu. Disse que Zunino e Zungre persistissem nesse propósito absurdo. O doutor Zuni, seu advogado, os processaria, ipso facto, por danos e prejuízos, e os obrigaria ao pagamento de 100 mil nacionais. O nome de Zuni me impressionou. Sua banca, na Caseiros com a Taquari, é de uma seriedade proverbial. Perguntei se ele já se havia encarregado do assunto. Daneri disse que iria falar-lhe nessa mesma tarde. Vacilou e com essa voz plana, impessoal, a qual costumávamos recorrer para confiar algo muito íntimo, disse que para terminar o poema
e era indispensável à casa, pois no ângulo do porão havia um Aleph. Esclareceu que um Aleph é um dos pontos do espaço que contém todos os pontos. Está no porão da sala de jantar, explicou com a dicção aligeirada pela angústia. É meu, é meu. Eu o descobri na infância, antes da idade escolar. A escada do porão é empinada. Meus tios me haviam proibido de descer, mas alguém me disse que havia um mundo no porão. Referia-se, soube depois, a um baú, mas eu compreendi que havia um mundo. Desci secretamente, rolei pela escada proibida, caí. Ao abrir os olhos, vi o Aleph. O Aleph? Repeti. Sim, o lugar onde estão, sem se confundirem, todos os lugares do orbe, vistos de todos os ângulos. A ninguém revelei minha descoberta, mas voltei. O menino não podia compreender que lhe fosse concedido esse privilégio para que o homem burilasse o poema. Zunino e Zungre não me despojarão. Não e 1000 vezes não. De código na mão, o Dr. Zuni provará que é inalienável o meu Aleph. Procurei raciocinar. Mas não é muito escuro o porão. A verdade não penetra no entendimento rebelde. Se todos os lugares da Terra estão no Aleph, aí estarão todas as luminárias, todas as lâmpadas, todas as fontes de luz. Irei vê-lo imediatamente. Desliguei, antes que ele pudesse emitir uma proibição. Basta o conhecimento de um fato para se perceber, no ato, uma série de traços confirmatórios, antes insuspeitados. Espantou-me não ter compreendido até esse momento que Carlos Argentino era louco. De resto, todos esses Viterbo, Beatriz, eu mesmo costumo repetir isso. Era uma mulher, uma menina de uma clara evidência, quase implacável. Mas havia nela negligências, distrações, desdéns, verdadeiras crueldades, que talvez reclamassem explicação patológica. A loucura de Carlos Argentino encheu-me de maligna felicidade. No fundo, sempre nos detestamos. Na rua Garay, a criada me disse que tivesse a bondade de esperar. O menino estava, como sempre, no porão, revelando fotografias. Junto ao vaso sem flor, no piano inútil, sorria, mas intemporal que anacrônico, o grande retrato de Beatriz, em pesadas cores. Ninguém nos podia ver, num desespero de ternura. Aproximei-me do retrato e disse-lhe: Beatriz, Beatriz Helena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para sempre, sou eu, sou Borges. Carlos entrou pouco depois. Falou com secura. Compreendi que não era capaz de outro pensamento que o da perda do Aleph. Um cálice do falso conhaque, ordenou, e mergulharás no porão. Já sabes, o decúbito dorsal é indispensável. Também o são a escuridão, a imobilidade, certa acomodação ocular. Tu te deitas no piso de tijolos e fixas o olhar no 19º degrau da pertinente escada. Saio, baixo ao sapão e fica sozinho. Algum roedor te mete medo? Não tem importância. Em poucos minutos vês o Aleph. O microcosmos de alquimistas, cabalistas, nosso concreto amigo proverbial, o mútuo imparvo. Já na sala de jantar acrescentou: é claro que, se não o vês, tua incapacidade não invalida meu testemunho. Desce. Muito em breve poderás iniciar um diálogo com todas as imagens de Beatriz. Desci com rapidez, farto de suas palavras insubstanciais. O porão, pouca coisa mais largo que a escada, tinha muito de poço. Com uma olhada procurei em vão o baú de que Carlos Argentino me falara. Alguns caixões com garrafas, algumas sacolas de lona,
Escurecia um ângulo. Carlos pegou uma sacola, dobrou-a e acomodou-a num lugar preciso. O travesseiro é humildoso, explicou, mas se o levanto 1 centímetro, não verás nada e ficas confundido e envergonhado. Refestela esse corpãozinho no chão e conta 19 degraus. Cumpri suas ridículas instruções, por fim, saiu, fechou cautelosamente o alçapão. A escuridão, embora houvesse uma fresta que depois distingui, deu a impressão de ser total. Subitamente compreendi meu perigo. Deixara-me soterrar por um louco. Depois de tomar um veneno, as bravatas de Carlos evidenciavam o íntimo terror de que eu não visse o prodígio. Carlos, para defender seu delírio, para não saber que estava louco, tinha de matar-me. Senti um confuso mal-estar que tentei atribuir à rigidez e não ao efeito de um narcótico. Fechei os olhos, abri-os, e então vi o Aleph. Chego, agora, a inefável centro do meu relato. Começa aqui meu desespero, de escritor. Toda linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe um passado que os interlocutores compartem. Como transmitir aos outros o infinito Aleph, que minha temerosa memória mal e mal abarca? Os místicos, em análogo transe, são pródigos em emblemas. Para significar a divindade, um persa fala de um pássaro que, de algum modo, é todos os pássaros. Alanos de Insulis, de uma esfera cujo centro está em todas as partes e a circunferência em nenhuma. Ezequiel, de um anjo de 4 faces que, ao mesmo tempo, se dirige ao Oriente e ao Ocidente, ao Norte e ao Sul. Não em vão, Remeroso, essas inconcebíveis analogias alguma relação têm com o Aleph. É possível que os deuses não me negassem o achado de uma imagem equivalente, mas este relato ficaria contaminado de literatura, de falsidade, mesmo porque o problema central é insolúvel, a enumeração, sequer parcial, de um conjunto infinito. Nesse instante gigantesco, vi milhões de atos prazerosos ou atrozes. Nenhum me assombrou tanto como o fato de que todos ocupassem o mesmo ponto, sem superposição e sem transparência. O que viram meus olhos foi simultâneo. O que transcreverei, sucessivo, pois a linguagem o é, algo, entretanto, registrarei. Na parte inferior do degrau à direita, vi uma pequena esfera, furta-cor, de quase intolerável fulgor. A princípio julguei-a giratória. Depois compreendi que esse movimento era uma ilusão produzida pelos vertiginosos espetáculos que encerrava. O diâmetro do Aleph seria de 2 ou 3 centímetros, mas o espaço cósmico estava aí, sem diminuição de tamanho. Cada coisa, o cristal do espelho, digamos, era infinitas coisas, porque eu a via claramente de todos os pontos do universo. Vi o populoso mar, vi a aurora e a tarde, vi as multidões da América, vi uma prateada teia de aranha no centro de uma negra pirâmide, vi um labirinto roto, era Londres, vi intermináveis olhos próximos perscrutando-me como num espelho, vi todos os espelhos do planeta e nenhum me refletiu. Vi num pátio da Rua Soler as mesmas lajotas que, há 30 anos, vi no vestíbulo de uma casa em Fray Bentos. Vi cachos de uva, neve, tabaco, veios de metal, vapor de água. Vi convexos desertos equatoriais e cada um de seus grãos de areia vi em Inverness uma mulher que não esquecerei. Vi a violenta cabeleira, o altivo corpo, vi um câncer no peito, vi um círculo de terra seca numa calçada onde antes existira uma árvore, vi uma chácara de Androgué,
um exemplar da primeira versão inglesa de Plínio, a de Philemon Holland. Vi ao mesmo tempo cada letra de cada página. Em pequeno, eu costumava maravilhar-me com o fato de que as letras de um livro fechado não se misturassem e se perdessem no decorrer da noite. Vi a noite e o dia contemporâneo. Vi um poente em Querétaro, que parecia refletir a cor de uma rosa em Bengala. Vi meu dormitório sem ninguém. Vi num gabinete de Acamar um globo terrestre entre dois espelhos que o multiplicam indefinidamente. Vi cavalos de crenas redemoinhadas numa praia do mar Cáspio. Na aurora, vi a delicada ossatura de uma mão. Vi os sobreviventes de uma batalha enviando cartões postais. Vi numa vitrina de Mirzapur um baralho espanhol. Vi as sombras oblíquas de algumas samambaias no chão de uma estufa. Vi tigres, êmbolos, bisões, marulhos e exércitos. Vi todas as formigas que existem na terra. Vi um astrolábio persa. Vi numa gaveta da escrivaninha e a letra me fez tremer. Cartas obscenas, inacreditáveis, precisas, que Beatriz dirigira a Carlos Argentino. Vi um adorado monumento em La Chacarita. Vi a relíquia atroz do que deliciosamente fora Beatriz Viterbo. Vi a circulação de meu escuro sangue. Vi a engrenagem do amor e a modificação da morte. Vi o Aleph, de todos os pontos. Vi no Aleph a terra, e na terra outra vez o Aleph, e no Aleph a terra. Vi meu rosto, minhas vísceras, vi teu rosto, e senti vertigem, e chorei, porque meus olhos haviam visto esse objeto secreto e conjectura, cujo nome usurpam os homens, mas que nenhum homem olhou, o inconcebível universo. Senti infinita veneração, infinita lástima. Tonto ficarás de tanto bisbilhotar onde não te chamam, disse uma voz enfadonha e alegre. Mesmo que esquentes a cabeça, não me pagarás num século esta revelação. Que observatório formidável, que Borges! Os sapatos de Carlos Argentino ocupavam o degrau mais alto. Na brusca penumbra consegui levantar-me e balbuciar. Formidável. Formidável, sim, formidável. A indiferença de minha voz causou-me estranheza. Ansioso, Carlos Argentino insistia. Visto tudo? Bem, em cores. Nesse instante concebi minha vingança. Benévolo, manifestadamente apiedado, nervoso, evasivo, agradeci a Carlos Argentino a hospitalidade de seu porão e o instei a aproveitar a demolição da casa para afastar-se da perniciosa metrópole, que a ninguém, cria-me, a ninguém, perdoa. Neguei-me com suave energia a discutir o Aleph. Abracei-o ao despedir-me e repeti-lhe que o campo e a serenidade são dois grandes médicos. Na rua, nas escadarias de Constituição, no metrô, pareceram-me familiares todos os rostos. Tive medo de que não restasse uma única coisa capaz de surpreender-me. Tive medo de que não me abandonasse jamais a impressão de voltar. Felizmente, depois de algumas noites de insônia, agiu outra vez sobre mim o esquecimento. Pós-escrito de 1º de março de 1943. 6 meses após a demolição do imóvel da Rua Garay, a editora Procusto não se deixou amedrontar pela extensão do considerável poema e lançou ao mercado uma seleção de trechos argentinos. Vale a pena repetir o ocorrido. Carlos Argentino Daneri recebeu o 2º Prêmio Nacional de Literatura. O primeiro foi o outorgado ao Dr. Aita, o terceiro ao Dr. Mário Bonfante. Inacreditavelmente, minha obra Los Naipes del Taur não conseguiu um único voto.
Uma vez mais triunfaram a incompreensão e a inveja. Já faz muito tempo que não consigo ver Danélia. Os jornais dizem que em breve nos dará outro volume. Sua afortunada pena, não mais perturbada pelo Aleph, consagrou-se a versificar os epítomes do doutor Acevedo Dias. Duas observações quero acrescentar. Uma sobre a natureza do Aleph, outra sobre seu nome. Este, como se sabe, é o da primeira letra do alfabeto da língua sagrada. Sua aplicação ao cerne de minha história não parece casual. Para a Cabala, essa letra significa o Ein Sof, a ilimitada e pura divindade. Também se diz que tem a forma de um homem que assinala o céu e a terra para indicar que o mundo inferior é o espelho e o mapa do superior. Para Mengelere, é o símbolo dos números transfinitos, nos quais o todo não é maior que qualquer das partes. Eu queria saber, Carlos Argentino escolheu esse nome ou o leu, aplicado a outro ponto para onde convergem todos os pontos em algum dos textos inumeráveis que o Aleph de sua casa lhe revelou? Por incrível que pareça, acredito que exista, ou que tenha existido, outro Aleph. Acredito que o Aleph da Rua Garay era um falso Aleph. Dou minhas razões. Por volta de 1867, o capitão Burton exerceu o cargo de cônsul britânico no Brasil. Em julho de 1942, Pedro Henriques Urenha descobriu numa biblioteca de Santos um manuscrito seu que versava sobre o espelho que atribui o Oriente a Iskandar Zu-al-Qarnayn, ou Alexandre Bicorne, da Macedônia. Em seu cristal refletia-se o universo inteiro. Burton menciona outros artifícios congêneres, o cétuplo cálice de Cai-Jusro, o espelho que Tariq Ben Ziyad encontrou numa torre, 1001 Noites, 272, o espelho que Luciano de Samosata pôde examinar na Lua, História Verdadeira, 1:26. A lança especular que o primeiro livro de Satyricon de Capella atribui a Júpiter, o espelho universal de Merlin, redondo e oco e semelhante ao mundo de vidro. De Fire Queen 111:2:19. E acrescenta estas curiosas palavras: mas os anteriores, além do defeito de não existirem, são meros instrumentos de ótica. Os fiéis que ocorrem à mesquita de Arm, no Cairo, sabem muito bem que o universo está no interior de uma das colunas de pedra que rodeiam o pátio central. Ninguém, é claro, pode vê-lo, mas os que aproximam o ouvido da superfície declaram perceber, em pouco tempo, seu atarefado rumor. A mesquita data do século VII. As colunas procedem de outros templos de religiões anti-islâmicas, pois, como escreveu Aben Jadul, nas repúblicas fundadas por nômades, é indispensável o concurso de forasteiros para tudo que seja alvenaria. Existe este Aleph no íntimo de uma pedra? Viu quando vi todas as coisas e o esqueci? Nossa mente é porosa para o esquecimento. Eu mesmo estou falseando e perdendo, sob a trágica erosão dos anos, os traços de Beatriz. Para Estela Canto.